Olá, sejam muito bem-vindos na live sobre educação que eu vou falar hoje com vocês, especialmente trazendo o nosso curso SOS Pais e Professores, onde nós vamos abordar vários temas pertinentes à educação e que serão de grande auxílio para educadores e pais. Todos à luz da trilogia analítica de Norberto Kepp. Essa sou eu, Gislaine Maria Lira, né? Sou psicanalista, já desde 1983 e pós-graduada em gestão de conflitos, e também autora do livro Zezinho e seus amigos, Histórias Terapêuticas. Bem, o que é trilogia analítica? O nome já fala, né? Três, estudo dos três. Então, analítica, que é através da análise, né? Então, é uma ciência criada pelo psicanalista Norberto Kepp e mostra a unidade do pensamento, sentimento e ação. Então, é uma ciência unificada entre a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Por isso que é trilogia, ela tem sempre esses três elementos. Então, quando nós temos uma criança com problemas, ela deve ser avaliada na sua filosofia de vida, sua saúde emocional e orgânica, assim como sua vida social e econômica. Todos esses elementos vão interagir entre si e todos precisam ser tratados e avaliados. Então, hoje, nós temos uma pergunta que é muito recorrente de crianças que não aceitam ser contrariados. No caso, essa pergunta é de uma criança de 5 anos, mas é uma constante preocupação dos pais. Crianças que não aceitam ser contrariados. Hoje nós temos até uma coisa quando se agrava mais, que é o TOD, né? Que é um transtorno obsessivo desafiador. Então a criança, ela está sempre agora contrariando os pais, não aceitando limites. Alguns casos chega a ser neurológico, né? Mas como que isso começa? Por que tanto isso acontece? O que nós temos notado é um empoderamento infantil. Nós passamos, né, de uma época que havia muita censura na educação, muita repressão, que também não era bom, e com o advento da psicanálise atual, né, de Freud, isso foi visto que não era adequado para a criança tanta censura. Só que aos poucos foi indo para outro extremo, que é do liberalismo, deixar a criança à vontade, não frustrá-la, enfim, não dar limites, uma educação autônoma. E nós estamos vendo que também não funciona. Então, a nossa proposta, e é o que nós vamos transmitir para vocês neste curso, é ensinar a interiorização como uma linha educacional. Então, como Kepp fez essa ciência unificada, ela foi aplicada em vários campos de atuação humana. E na educação, por muitos anos, tem sido aplicada com grande sucesso, que é a interiorização, a conscientização. Enfim, quando nós temos esse empoderamento infantil, ele começa quando os pais começam a satisfazer todas as vontades da criança. Ele não quer, ele não gosta,
ele não quer comer, ele não quer dormir. A frase que nós mais escutamos pais falarem para filhos é: o que você quer? O que você quer? Onde você quer ir? O que você quer comer? O que você quer vestir? Então a criança, ela começa a entender que ela tem que se posicionar e dar opiniões. Acima de tudo, não é que a criança não vai escolher as coisas. Podemos ensiná-la a se posicionar e escolher, mas não ser o chefe de uma casa, por exemplo. Então, eu conheci uma criança de 2 anos que controlava uma casa inteira. Então, a mãe perguntava: onde você quer ir, meu filho? Todas essas perguntas. Até assim: posso ir ao cinema? E a criança: não. Ah, filho, deixa, só hoje. Você fica na casa da vovó, vai ser legal. Convencendo a criança a permitir que os pais fossem ao cinema. Então, existe outro fator muito sério que os pais evitam a frustração. Não querem que a criança se frustre de jeito nenhum. Se as nossas vontades fossem corretas, tudo bem. Mas o problema é que nós temos uma vontade invertida e desde pequenininhos, né? O ser humano troca o bem pelo mal. Ele quer fazer o bem, achando que quando ele tem que fazer o bem, ele acha que é um mal, e quando ele faz o mal, ele acha que é um bem. Então, por exemplo, dormir até tarde, não ir trabalhar, a pessoa, ai, que delícia, mas se isso acontece sempre, não numas férias, ela acaba com a vida dela. Então, a gente quer o mal sem perceber. E a criança é assim também. Então, nós temos que trazer a criança para a realidade, para viver o que é real, o que precisa ser feito e não o que ela quer. Outra questão para esse empoderamento infantil é que normalmente associamos o limite como algo negativo, como uma restrição à criança. Ah, coitadinho, ele não vai poder. Todos os amiguinhos têm celular último tipo, só meu filho que não. Eu vou fazer uma dívida aqui, comprar para ele, coitado. Ele não pode ter essa frustração na vida ou esse limite. E com tudo isso, como os pais querem ficar satisfazendo essas vontades invertidas dos filhos, eles acabam criando muitas culpas. E essas culpas, eles acabam cada vez mais cedendo e protegendo a patologia do filho, né? Não a sanidade, mas a patologia acaba sendo protegida. Então, uma criança que vem com o celular da escola e depois fala que a escola chama para dizer que fulano perdeu o celular e que o filho pegou o celular. O que os pais fazem? Eles vão proteger. Ah, mas por que ele largou? Ele achou que não era de ninguém. Coisas do tipo. Então, sem perceber, nós protegemos a patologia dos filhos. Então, qual que seria uma forma de lidar com tudo isto? Os pais deveriam fazer acordos mostrando o prejuízo da criança com as escolhas que estão fazendo, mas sempre evitando o exagero do diálogo. Por quê? Muitas vezes os pais dão grandes sermões que as crianças não vão entender nada. Então tem que se fazer uns acordos preventivos. Olha, filho, nós vamos passear no shopping. Mamãe só pode comprar um brinquedo. Ou hoje não vamos comprar nada. Se você não aceitar isso, a gente já nem vai, ou você não vai. Tem que fazer acordos. Então a criança, porque para a criança ela não tem essa ideia como adulto, dependendo da idade, né? Ela não tem essa ideia de que é muito caro,
agora não é o momento de fazer isso, ou a criança, o amanhã para ela pode ser uma distância enorme, outro dia. Então, nós temos que falar para a criança o que vai acontecer quando estiver acontecendo, já vai fazendo, estamos indo para o shopping, olha, é isso que vai acontecer, já prepara a criança para ela se inteirar da realidade, do que está acontecendo, do que é possível fazer. Porque se você fala, não, eu não vou comprar, ela sente isso como um desafeto, ou uma rejeição. Ela não tem toda essa visão que é caro, que naquele momento não tem dinheiro, que não pode dar tudo que ela quer na hora que ela quer. Ela não tem essa percepção. Assim como quando a criança vai comer, por exemplo, a mãe chega da escola, tem o filho lá, né? Então, ótimo, eu sei que em 10 minutos o almoço está pronto, vou dar comida, tá tudo certo na minha cabeça. Mas a criança só sabe que ela tem fome e ela não vê comida nenhuma. Então, o que ela vai pedir? Eu quero um chocolate, eu quero uma bolacha. E a mãe vai falar, não, você não vai comer agora. Então, a criança vai gritar e berrar, porque ela tem fome. Então, nós temos que introduzir a criança na mesma ideia que temos, na realidade que temos. Olha, filha, a comidinha está quase pronta, já fica pronta, sua bolachinha está lá, assim que você comer, você vai ganhar. Então, tudo isso vai acalmando a criança, a gente vai introduzindo a criança na lógica, na realidade e tirando da emoção. Então, nós protegemos a patologia da criança. Porque os pais falam, mas eu não devo proteger meus filhos? Claro que temos. Temos de proteger, mas a questão é que às vezes nós deixamos os filhos em perigo, deixamos fazer o que quiserem, mexer no que quiserem, e essas atitudes de egoísmo, de não quererem se frustrar, nós não protegemos, até incentivamos. Isso mesmo, meu filho, não empreste nada para ninguém. Isto é seu, ponha seu nome e não empreste para ninguém. Nós protegemos essa patologia sem perceber. E isso tudo, energeticamente também, vai fazendo muito mal para a criança, porque na nossa essência nós somos bons, belos e verdadeiros. E quando nós temos uma existência de acordo com essa essência, isso nos tranquiliza, porque é a nossa base, é o que nós queremos, o que todos nós queremos. E se a gente auxilia a criança a sair dessa essência e ter uma existência contra isto, ela vai criando angústias e doenças. E energeticamente, isso afeta em tudo, inclusive nos estudos, bastante. Então, quando nós queremos cruzar na frente dos filhos e fazer tudo por eles, isso aparece como desconsiderando suas capacidades. O filho fala: bom, eu vou amarrar um sapato, minha mãe amarra. Eu vou escrever, minha mãe fala que eu tenho letra feia e escreve para mim. Ele fala: eu não sei nada, minha mãe que vai saber, ou meu pai, ou quem, que vai fazer tudo por mim. Então, ele não vai desenvolvendo essas capacidades. Nós temos que deixar a criança fazer tudo o que ele já consegue fazer. Se ele já consegue andar, evitar tanto colo. Se ele já consegue se trocar, tomar banho, escovar os dentes, a gente não precisa fazer por eles. E assim, conforme vão crescendo. A criança, ela precisa ter uma função dentro da casa, ajudar a tirar o lixo, a pôr a mesa. Mesmo que muitos são contra isso, eles, na verdade, sentem que eles têm um papel dentro daquela casa, que eles fazem parte. Senão eles falam: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou nada. Então eu vou ficar no meu quarto lá fechado. Essa casa não precisa de mim. E quando eu vou, eu atrapalho. Eles me corrigem, me criticam. Então nós temos que ajudar a criança a ser útil.
fazer o que ela já consegue fazer. Porque se nós fazemos tudo pela criança ou pelo adolescente, nós tiramos essa responsabilidade dos erros. Então, quem errou foi você, não foi ele. Quem errou a lição, quem não viu a data. Quantas crianças não falam: ah, a minha mãe não me avisou que eu tinha prova. A minha mãe não me avisou que hoje era o dia da entrega do trabalho. Por quê? Porque a mãe tem agenda digital, ela que entra, ela que fala, ela que ajuda a fazer o trabalho, a lição. Todo o estresse fica para os pais e a criança não se sente responsável de nada. E ela acha que quando ela fizer, ela fará bem. Então ela tem esse delírio de perfeição, mas porque não está fazendo nada. E quando vai fazer e nota que erra, ela não aceita. Ela não aceita a frustração. Ela não aceita fazer nada que seja o oposto da vontade dela. Então hoje nós temos muitos jovens, por exemplo, que não param em trabalho. Eles vão no trabalho, chegam lá 8h30, o chefe fala: seu horário de entrada era 7h30. Então você tem que acordar mais cedo. Então não vou mais, pede as contas. Não aceitam limites, não aceitam regras. E isso, a gente não tem, de repente, um filho de 13, 14, 15 anos. Isso vem sendo construído do berço, né? A gente tem que ensinar esses limites, ação boa, enfim. E com isso eles vão embotando a inteligência, porque a inteligência, ela é desperta com ação boa, não é ação de estar nos joguinhos de tela, mas é ação boa. Então, a gente impede essa inteligência, incentiva a infantilização. O que é isso? A criança, às vezes, ela é super desenvolta para organizar uma festa, convidar amigos, arrumar o cabelo, pôr uma roupa da hora, né? Tal. Mas ela não consegue ter uma agenda, ela não consegue saber dia de prova, ela não consegue ter responsabilidades. Então, ela tem uma infantilização no que diz respeito às regras, a estudos, etc., e uma adultização na fantasia, na vida do oba-oba. Então, com isso, nós impedimos muito o desenvolvimento, porque a base do desenvolvimento é essa cultura, esse aprendizado, que a criança acaba relegando para segundo plano. Não tem muito interesse. Ela só quer passar de ano. Passou de ano, está muito bem arrastado ou não. Se liberaram, aí ela está bem. Mas se aprendeu, não é a preocupação, não. E nem dos pais, muitas vezes. E os professores ficam muito nessa crise, né? Porque os pais, eles exigem, de uma certa forma, que os professores ajam com seus filhos como eles agem em casa. Sem frustrar, sem exigir. É muito difícil. Então, essa repressão e limites são confundidos. Então, o que acontece? Tem uma educação oscilatória que é o quê? Aquele pai que não quer falar nada, porque o não falar nada é uma censura muitas vezes ainda maior. Então, temos o pai que não quer falar nada e deixa o filho solto. E quando ele apronta algo muito sério, aí vai por cima. Aí vem castigos violentos, isso e aquilo. E nenhuma das duas ele está trabalhando com aquela criança e fazendo aquela criança entender o prejuízo que ela tem com essas escolhas que ela faz. Porque nós só mudamos quando vemos os prejuízos que temos com as nossas atitudes. Então, se você falar, você não estuda, você vai repetir de ano, você não come, você vai ficar fraquinho, você não vai tomar banho, você vai ficar sujo. Não adianta o castigo. O castigo pode resolver naquele momento, ou o reforço. Mas depois ele vai fazer de novo. Ele tem que entender o prejuízo e fazer melhores escolhas. Mas tudo isso a gente vai falar com mais calma com vocês depois, né?
Então os pais, eles passam a ser muito inseguros, que eles ficam com medo de falar ou não falar, o que eu faço, e com isso a criança vai ficando na tirania, porque ela percebe essa insegurança dos pais e ela vai dominando cada vez mais. Então, normalmente os pais têm falta de tempo e aí eles também desenvolvem esse sentimento de culpa e para aplacar esse sentimento de culpa, eles acham que tem que fazer tudo como o filho quer. Então, eu chego tarde em casa, meu filho quase não fica comigo, então vai dormir na cama comigo. Ele não precisa fazer lição, vamos brincar. Sem os pais perceberem, eles vão tirando os filhos do que ele precisa fazer e deixando solto, sem regras, sem o ensino ético. Tudo isso para não contrariar as vontades. Outro problema é a criança, a tecnologia. É a criança viver nas telas desde pequenininho. 6 meses já tem tablet. Isso está atrasando a fala das crianças, o raciocínio lógico, a leitura, a escrita. A criança só sabe ler e escrever na tela, com abreviações. A fala está sendo muito atrasada. E tem outro prejuízo, eles acham que sabem mais que os adultos. Por quê? Porque eles entram lá e têm qualquer informação mais que qualquer adulto possa dar. Então, esse respeito à autoridade que existia aos sábios, né, da época, acabou. Então, o adulto e a criança, eles não veem mais diferença. Então, eles vão conhecendo tudo, mas sem o crivo ético. Então, qualquer coisa é qualquer coisa. E isso é um prejuízo na vida da criança. Então, quanto mais pudermos adiar esse contato com as telas, melhor para o seu filho, para o seu aluno. É muito importante perceber que a educação não é realizada tanto no nível intelectual, mas nos chamados estratos profundos da personalidade, nos sentimentos, sensações e instintos. Não é o que se diz que irá desenvolver a criança, mas a conduta interna ligada à vontade, que se revela sem falar, que ela capta inteiramente. Posso afirmar que o mundo das intenções é o fundamental. Norberto Kepp, no livro Sociopatologia. Então, pessoal, nós encerramos aqui. Eu convido a todos a participarem desse nosso encontro de SOS. No site tem todas as indicações de horário. Vai iniciar dia 17 de fevereiro de 2025. Então, todos estão convidados, muito bem-vindos e um grande abraço. Até a próxima.